Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Bom, galerinha, esse foi um pedido de um dos amigos aqui do nosso canal, e que também faz parte do nosso Discord. Então, eu decidi atender ao pedido dele e falar dessa poderosa personagem, a Beast de número 2, conhecida como Tiamat. Nesse vídeo, eu não vou contar a história. O foco aqui será para falar sobre algumas habilidades dela, e explicar algumas coisas importantes sobre ela. Mas sobre a história dela, eu ainda vou fazer um vídeo específico para contar tudo bonitinho para vocês. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, bora falar dessa Beast porque eu tenho muito a dizer sobre ela. Tiamat, também conhecida como Beast 2, e que inclusive virou um servo invocável, por incrível que pareça. Que viagem é essa, véi? Bom, essa chifrudinha, além de ser muito poderosa e gasosa bagarai, possui 3 formas diferentes, o que pouca gente fala. Ou seja, ela tem a sua forma selada, que é chamada de Femme Fatale, e possui também a forma liberada, que basicamente é uma mistura da forma Femme Fatale com a sua forma dragão. E por último, ela também possui a sua forma mais poderosa, que é a forma dragão dela, na qual ela se torna uma Beast completa. O legal disso tudo é que cada uma dessas formas irá possuir um nível de poder adequado e diferente. E isso é um detalhe muito importante que acaba sendo ignorado por alguns, pois essa personagem tem a mesma capacidade de Tamamo no Mai e de Sephar. Pois assim como Tiamat, esses dois personagens podem aumentar o seu poder. Ou seja, conforme eles mudam de forma, o seu poder também vai mudar para se adequar à sua forma atual. E explicado isso, vamos falar da primeira forma da Tiamat, a forma Femme Fatale. Bom, Tiamat assumiu essa forma após obter o Graal armazenado no coração de Kingu. Então, ela se torna essa bela mulher chifruda de cabelos azuis, vestida com amarras nas pernas e nos braços. Seus chifres são a representação da Terra, e os seus olhos refletem o mar interior do planeta. Gilgamesh refere-se a ela como sendo o corpo cerebral de Tiamat. Após despertar parcialmente, esse seu corpo cerebral é manchado de vermelho e preto, de modo que lembra bastante a Sakura gótica. Em termos de poder, apenas nessa sua forma selada, Tiamat possui poder suficiente para danificar o Sheba 2, 6 e 9 da Caldeia, causando fendas espaciais em toda a Mesopotâmia, e dando à luz a mais de 100 milhões dos seus filhinhos, aqueles com o nome de Lamu. Nessa sua primeira forma, Tiamat tem um reator mágico muito poderoso. Seu núcleo é cerca de 7 vezes a energia mágica de um santo graal coletado nas singularidades. Só para vocês terem uma ideia, quando o grupo Kald enfrenta ela no Golfo Pérsico, a energia mágica dentro do corpo da nossa chifrudinha é cerca de 16.785, e ela libera de seu corpo essa quantidade apenas gritando, um poder equivalente a uma bomba de hidrogênio. No entanto, quando ela é ativada, sua mana ultrapassa rapidamente o valor de 11 milhões, e aqui ela ainda está selada, deixando claro o tamanho da sua energia mágica. Mas vamos para a próxima forma. Essa é a próxima forma da nossa tia do mate, e nessa forma ela já não está mais selada. Ela foi despertada por Tiamat, após a mesma deixar a nossa bela Ishtar destruir o seu corpo, usando o seu NP. Nessa nova forma, Tiamat possui autoridade jamais vista desde a Era do Gênesis, e seu tamanho aumenta exponencialmente. Agora ela é uma titã, um ser perfeito, sem nenhuma deficiência física ou mística. Ela possui energia mágica suficiente para viajar entre as estrelas. Dr. Romani observa que Tiamat tem a capacidade de ser uma arca dos deuses, algo muito parecido ao Sephar. Nessa forma, sua mana chega a 900.360.230 de valor máximo, ao ponto que nem mesmo os alienígenas seriam capazes de derrubá-la. Mesmo divindades como Quetzalcoatl e também Ishtar, em seus estados máximos de poder e autoridade, ou até mesmo recebendo ajuda de quaisquer outros poderes deixados na Mesopotâmia, elas não seriam capazes de danificar Tiamat. Nesse estado, a resistência dessa Beast é muito grande, e seu poder ultrapassa ao de qualquer espírito heróico, pois até mesmo as correntes Enkidu, que foram formadas a partir do corpo de Kingu pelo poder da Enuma Elish, só foram capazes de conter momentaneamente seus movimentos, antes de quebrarem. No entanto, eu vou explicar para vocês o porquê as correntes de Enkidu não pararam a Tiamat daqui a pouco. Bom, devido a todo esse poder, é teorizado que apenas Gugalana, a maior e mais forte besta divina, seria capaz de detê-la por um único dia.
Por fim, a forma dragão da nossa tia do mate. Essa forma é adquirida quando Tiamat enfrenta uma ameaça severa, e então, ela decreta a automodificação, fazendo seu Centigraph dilatar e assumir esse novo formato ao regredir à Era Jurássica. Agora ela ganhou o corpo de um deus, sendo capaz de curar todas as suas feridas. Essa é a sua verdadeira aparência. Neste estado, sua força é como a de um gigante, e ela se torna imune a ataques de classificação A++ ou inferior. Ou seja, só ataques no Rank X vão conseguir machucar ela. Em Fate Grand Order, para ferir Tiamat, foi necessário que Eresh a derrubasse no submundo, fazendo que o seu poder de 900 milhões fosse reduzido a zero. Isso por causa da autoridade da nossa Rin loira. Mas mesmo assim, após a transformação completa, ela consegue aumentar um pouquinho o valor do seu poder para 18.180.187 em valor total. E mesmo estando enfraquecida, foi necessário o Mago Merlin transformar o mar da vida dela em flores, e o Rei Hassan aplicar conceito de morte no seu Centigraph. Após todo esse macete de roteiro, ela foi nerfada ao extremo, fazendo que o ponto vulnerável localizado na sua cabeça ficasse exposto para que só então Gilgamesh pudesse matá-la usando Enuma Elish. Só para vocês terem uma ideia do quanto essa bicha é forte, não à toa que a King Lion observou que ela é muito poderosa ao ponto de até superar Goetia. E se a minha rainha falou, meu amigo, confia, porque ela pode ver e avaliar mesmo através de mundos paralelos. Agora que eu expliquei como essa criatura chamada de Tiamat age em cada uma de suas formas, vamos a umas observações importantes, e que devem ser consideradas. A primeira coisa que eu quero dizer é que Tiamat é imortal, ela não possui conceito de morte, e para complicar mais ainda, ela tem o mar da vida que age rapidamente, curando qualquer ferimento ou dano que ela venha a sofrer. A única forma que existe de parar a Tiamat é eliminando o mar da vida, e aplicando o conceito de morte nela. Se isso não for feito, é literalmente impossível pará-la, pois ainda que um determinado herói derrube ela vai levantar de novo, e ainda que ela seja morta, o mar da vida renascerá do seu corpo e provavelmente ela irá ressurgir, pois existe uma regra no Nasoverso que diz que um deus não morre. Na verdade, quando você mata um deus, ele apenas se fragmenta. Isso foi exatamente o que aconteceu com a deusa primordial Astarte Origin. Inclusive, eu tenho um vídeo dela aqui no canal. Mas resumidamente, o que aconteceu com ela foi exatamente isso que eu tô falando. Quando Astarte morreu, ela se fragmentou em dois alter egos, Astarte e também Space Ishtar. Mas o que eu quero dizer mesmo é que os espíritos heróicos em termos de poder puro não seriam capazes de derrubar Tiamat em um combate solo. E isso vale para todos, incluindo Gilgamesh. Na verdade, nenhuma bicha seria derrotada por um único espírito heróico lutando sozinho, nem mesmo Gilgamesh. Então não adianta vir aqui no meu canal ficar bravinho nos comentários, pois em termos de poder, as bichas e os LB Kings estão muito acima dos espíritos heróicos regulares. Basta você olhar e avaliar o poder das bichas e dos LB Kings. Inclusive, muitas das bichas não usam mana como poder, elas usam True Ether, um tipo de energia mágica muito acima da energia conhecida como mana, que é o caso da Amaterasu e também da Tiamat, pois o mar da vida reproduz esse tipo de poder. A Amaterasu, quando recupera suas caudas, também reflete True Ether. E eu sinto muito com quem discorda, mas a verdade é essa. Só aqui é que você vai ver, em nenhuma outra televisão. É por isso que a Counter Force escolhe guardiões de todas as classes, exatamente para combater ameaças que um único servo sozinho não seria capaz de combater, seja por compatibilidade ou por fatores únicos que esses seres carregam. Contra Goetia, por exemplo, vários servos apareceram para enfrentá-lo, e mesmo assim ele não foi derrotado em batalha, ele só foi derrotado por causa dos Anéis de Solomon. O mesmo acontece com o Rei Leão, foi necessário Ozymandias, King Hassan, Lancelot, Bedivere, Nitocris, tudo isso para derrotá-la, pois ela se tornou um espírito divino total. Essa categoria também está acima dos espíritos heróicos. Na batalha contra Nero Beast, foram necessários os poderes combinados de Arthur Pendragon, Proto Merlin, King Hassan e Noé. Na batalha contra Tiamat, foi necessário Gilgamesh na classe arqueiro, King Hassan, Mago Merlin, Ereshkigal, Ishtar, Kingu e Ketiza IV. Isso é um padrão em todo o Nasoverso. Um servo lutando sozinho não venceria uma Beast, mesmo tendo armas que em tese seriam fortes o bastante para matá-los, pois esses seres possuem habilidades únicas que os heróis não possuem, como o Nega Gênese da Tiamat, por exemplo. Mas vamos continuar.
Por fim, a última coisa que eu quero explicar é o porquê no Meliche do Kingu não parou a Tiamat. Eu acredito que não foi forte para segurar a Tiamat exatamente por ter sido disparada por Kingu e não pelo Enkidu verdadeiro. Embora Gilgamesh diga que o disparo de Kingu foi do mesmo nível de quando Enkidu era vivo, isso meio que cria uma contradição, pois diferente de Kingu, Enkidu pode acessar a Counter Force e puxar poder de lá, como eu já expliquei para vocês. Então, na minha interpretação, o Gilgamesh falou isso se referindo ao ataque com seu poder puro, sem interferências da Counter Force, pois caso o NP estiver sendo alimentado por Gaia, mesmo Tiamat com seu poder, ficaria presa pelo menos. Pois se você reparar na cena de Fate Strange Fate, quando o Enkidu acessa a Counter Force, começa a nascer umas árvores e umas plantas do lado dele, e isso não acontece na cena de Fate Grand Order, o que nos mostra que não houve interferências da Counter Force contra a presença avassaladora da Tiamat, e por causa disso as correntes não foram fortes para segurar ela. Mas eu acredito também, que mesmo que o Enkidu verdadeiro estivesse nessa batalha, ele também não seria capaz de prendê-la, por uma outra razão que eu não vou explicar aqui para não estender o vídeo, mas futuramente eu vou dizer o porquê, e quem realmente leu o jogo certinho já sabe do que eu tô falando, pois quando uma bicha aparece, a Counter Force é a primeira a reagir, então a questão que fica é: por que ela não reagiu contra Tiamat? Digo mais, por que a Counter Force nunca reage às ameaças que surgem em Fate Grand Order? Já parou para pensar? Mais ou menos. Por enquanto eu vou deixar essas dúvidas para vocês refletirem. E para terminar essa questão toda, existem sim fantasmas nobres que podem dar cabo na Tiamat. Fantasmas nobres como a última defesa forjada no núcleo do planeta, e até a própria espada da ruptura. Mas é como eu disse, sem o apoio de algum buff, como a Counter Force, ou a ajuda de alguém, é literalmente impossível um herói dar cabo a uma bicha sozinho, principalmente a Tiamat que carece do conceito de morte, mas eu ainda vou explicar tudo isso para vocês futuramente. Ficando claro isso tudo, vamos para as habilidades da nossa tia do mate. Bom, agora que eu expliquei tudo sobre a nossa tia do mate, vamos falar das suas habilidades. E embora ela tenha habilidades muito poderosas, ela não possui um fantasma nobre. Ainda bem, porque com esse poder todo, se ela tivesse um NP, aí os servos estariam lascados. Corre, negada! Sendo uma criatura da classe Beast, Tia do Mate possui 3 habilidades de classe. A primeira habilidade é chamada de Autoridade da Besta. Essa skill está classificada na categoria A. Em Tiamat, essa habilidade é uma capacidade anti-humana que aumenta a possibilidade de prejudicar espíritos heróicos, espíritos divinos, e todos os organismos que nasceram em um ventre materno. Uma skill extremamente quebrada, sendo bem raso na explicação. Além de aumentar a capacidade da Tiamat em prejudicar heróis e companhias, todas as bestas mágicas que são nascidas da Tiamat irão compartilhar essa mesma característica. Essa próxima skill é chamada de Manifestação Independente, e sua categoria está classificada no rank B. Essa é a capacidade de Tiamat em se manifestar dentro da realidade temporal. 7 dias após sua manifestação, o Oceano Índico é coberto de preto, e Tiamat começa a gerar incessantemente suas bestas mágicas, a fim de devorar a humanidade. No entanto, seu corpo é o próprio oceano, portanto, ela não pode atingir a costa. Por causa disso, os seus filhos é que ficarão com o papel de aniquilar a humanidade. Nesse nível, essa poderosa habilidade é uma declaração de presença do portador em todo o espaço-tempo, portanto, ela concede a Tiamat imunidade contra ameaças existenciais por meio do paradoxo do tempo, ou imposição instantânea da morte. Na sétima singularidade, Tiamat supera sua restrição contra o pouso usando sua automodificação, alterando seus chifres em apêndices semelhantes a asas, e com isso alçando o voo. Mesmo tendo o mar da vida erradicado pela divindade de Quetzalcoatl, Tiamat é capaz de regenerar espontaneamente o seu território, banhando seu domínio em marés de lama negra na base dos seus pés, e com isso refazendo o mar da vida. E a última skill de classe da nossa tia do mate é chamada de automodificação. Essa habilidade está classificada no rank X. Essa é a habilidade que permite a nossa titã gasosa remodelar o seu Centigraph através do seu mar da vida. Com isso, ela é capaz de expandir a escala do seu núcleo espiritual padrão, que no caso, é a conversão da sua forma Femme Fatale para a forma do seu corpo de dragão, se tornando uma verdadeira titã com cerca de 60 metros de altura. Quando ela ativa essa habilidade, todos os ataques de rank a mais ou inferior serão cancelados contra ela. Dito isso, vamos para as habilidades pessoais.
Como habilidades pessoais, essa gasosa possui 4 habilidades. E sendo bem sincero, faz até sentido ela não ter um fantasma nobre, porque só as habilidades pessoais dessa Beast já poderiam ser considerados fantasmas nobres, e vocês vão entender isso agora. A primeira habilidade pessoal da nossa chifrudinha é chamada de Mar da Vida, e está classificada no Rank X. Essa é a verdadeira autoridade da Tiamat, o mar do qual a própria vida brotou. E como esse mar circula o éter verdadeiro que existia desde o Gênesis da Terra, essa Beast receberá energia mágica infinita enquanto ela estiver dentro do seu mar. O movimento constante do mar da vida dessa Beast faz com que o seu domínio se expanda, sendo chamado de Maré do Caos. A substância desse mar é uma lama negra, que tem o poder de poluir e refazer a base espiritual de qualquer organismo que entre em contato com essa lama, fazendo tal organismo se tornar um filho da Tiamat. E como se não bastasse isso, aqueles que forem corrompidos por essa lama, irão adquirir habilidades como modificação ambiental, fusão ambiental e mitose unitária. Além disso, os filhos de Tiamat são impostos a uma espécie de contrato a nível celular, e esse contrato torna todos aqueles que forem corrompidos inimigos da humanidade, e os servos não são exceção a esse processo. Essa lama é tão estranha, que seu peso não pode ser medido, exatamente por ser feita de números imaginários, o que torna seu volume ilimitado. Em Fate Grand Order, Kingu se refere a essa lama como sendo a lama do Graal. Isso dá a entender que essa lama pode ser a mesma contida no Graal, ou uma coisa semelhante a ela. Essa habilidade aqui é chamada de Autovedante e está classificada no Rank C++. Essa skill nada mais é que uma cadeia de automutilação que prende a besta 2. Bom, Tiamat tem o papel de mãe como base, então ela possui o desejo de funcionar como patrona da humanidade até o fim. Este autosselamento é o que moldou a sua primeira forma, ou seja, a nossa Beast 2 constantemente sela a si mesma. Essa dor auto-infligida é equivalente a dar a si mesmo um dano que causa 50% de vida atual da Beast. No caso em que ela emerge do mar enquanto perde seu autocontrole, o selo adverte, e então provoca um dano de 90% de sua vida por um momento. Ou seja, essa skill não serve para nada, a não ser para manter ela presa e causar dano nela mesma. Algo que não faz diferença em alguém que não pode morrer. Esse efeito de dano só se aplica enquanto ela estiver selada. Essa skill permite a anulação de qualquer fantasma nobre gerado pela humanidade. Em outras palavras, todos os servos do atributo humano ou estrela terão seus fantasmas nobres impedidos por essa barreira conceitual. Agora, adivinha qual é um dos espíritos heróicos mais superestimados do Nasoverso que tem atributo humano? Vou deixar vocês adivinharem nos comentários. Mas voltando para a habilidade, essa skill não só permite que Tiamat negue os fantasmas nobres, como também permite que ela crie um novo mundo substituindo o atual, semelhante ao que acontece em uma realidade marmorizada. Essa barreira se expande e nega todas as formas de vida estabelecidas. Basicamente, todos aqueles que morreram, ou seja, servos, espíritos divinos, serão instantaneamente destruídos. Como tal, apenas aqueles que estão vivos podem existir dentro dos limites do Negagênesis, pois suas vidas ainda não acabaram. O único espírito heróico que pode se mover dentro dessa barreira sem sofrer nenhum dano é o King Hassan. Além do Hassan, Fujimaru, os filhos da Tiamat e o Fou também são os únicos capazes de se mover nesse espaço. A última habilidade da nossa tia do mate é chamada de Força Monstruosa. Sua classificação é Rank A++. Sendo uma titã, esta habilidade aumenta a força da nossa chifrudinha, e seu nível é o mais alto possível. É por isso que a força da Tiamat é enorme, comparada a um titã, quando ela manifesta sua verdadeira aparência. Até o momento, apenas King Proteia supera a força da Tiamat, pois a classificação dela é Rank X em Força Monstruosa. Apenas para concluir o nosso conteúdo, o poder da Tiamat é literalmente o poder da criação. Ela foi criada para ser um gerador através do seu mar da vida, uma autoridade que concede a ela energia mágica infinita. É dito que as bestas mágicas mais fortes geradas por Tiamat é os Bel-Lamu. Essas criaturas são descritas tendo mais poder mágico que um demônio de Solomon. Só para vocês terem uma ideia.
Como se não bastasse isso, ela possui uma habilidade incomum de regressão à Era dos Deuses, o que permite que ela realize mistérios que antecedem até mesmo a magia. Eu acredito que é por essa razão que a King Lion falou que ela supera Goethe em poder. E não acabou não. Existem algumas habilidades que em teoria ela poderia fazer. Essa habilidade é chamada de Restauração do Paradoxo. Mas como isso ainda não foi confirmado na obra de forma definitiva, eu não vou falar o que essa habilidade faz. Mas isso tá registrado nas falas do Dr. Romani no jogo Fate Grand Order. E para finalizar tudo e fechar o vídeo com chave de ouro, Tiamat se tornou uma serva jogável em Fate Grand Order, e também em Fate Arcade. Essa versão se tornou um alter ego. Agora vocês lembram no início do vídeo o que eu disse: um deus não morre, ele se fragmenta. Pois é, eu acredito que quando Tiamat foi morta por Enuma Elish, sendo derrotada pela humanidade, ela se reiniciou novamente e gerou essa forma conhecida como Larva Tiamat, pois ela é imortal. Uma divindade não morre, ela se fragmenta. Isso acontece com Amaterasu, que se fragmentou na Tamamo. Isso aconteceu com Sephar, que se fragmentou na Altera. Isso aconteceu com vários e vários seres no Nasuverso. E só para deixar claro, talvez alguns possam pensar que eu seja hate do Gilgamesh, muito pelo contrário, acho ele um incrível personagem. O problema são as besteiras que são ditas sobre ele. E devido a todas as verdades que eu venho dizendo, muitos desses fanboys têm vindo no meu canal encher o saco, mas só tenho uma coisa a dizer para eles: continuem. Pois quanto mais vocês me xingam nos comentários, mais conteúdo e mais chances de fazer piadinhas com o personagem de vocês me dão. E aos meus inscritos sempre eu trarei o melhor conteúdo possível, sempre me pautando na obra, e sem puxar sardinha pra ninguém. E a esses, fica todos os meus agradecimentos. Excalibur neles! Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que todos tenham entendido o que eu falei. Mas se houver dúvidas, só escrever nos comentários que eu estarei respondendo a todos. A nossa tia do mate é uma personagem extremamente forte. Não é à toa que a King Lion a considerou até mais poderosa que o próprio Goethe. E de fato, ela não fica aquém disso. Só analisar suas habilidades e capacidades como um bom observador. Mas e aí, quem vocês acreditam ser mais forte, Goethe ou Tiamat? Deixa aqui embaixo sua opinião ou sugestão que eu estarei lendo também. De resto, eu só agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres e grandes servos que enviaram esse vídeo para seus companheiros. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!